Corregedora em exercício, doutora Lenir Galvão, doutora Terezinha Borges, hoje aqui, secretariando os trabalhos deste colegiado. Saúdo também aqui nosso decano, doutor Antônio de Pádua Ferreira Linhares, doutor Alípio, doutor Antônio Ivan Silva, doutora Terezinha Marques, doutora Ivaneide Assunção, doutora Rosângela, doutor Osaías Matos, doutora Raquel Normando, ao nosso presidente, doutor Hugo Cardoso, nossa chefe de gabinete, doutora Cláudia Seabra, secretária-geral, doutora Cléa Cristina. Saúdo aqui também o doutor Flávio Teixeira, aqui, que interpôs recurso contra o indeferimento do registro de sua candidatura e motivo pelo qual foi designada aqui esta sessão extraordinária. Saúdo aqui também servidores e colaboradores do Ministério Público. Declaro já aberta a sessão, diante do quórum já verificado, e concito Vossas Excelências para aprovação da ata da terceira sessão ordinária, ocorrida dia 29 de abril de 2019. Senhores tomaram conhecimento da ata, alguma retificação, suprimento, esclarecimento? Então, no silêncio, declaro aprovada a ata da terceira sessão ordinária. E com relação à ata da sessão ordinária ocorrida no dia 27 de maio de 2019, na qual não se realizou a sessão designada para o dia 27 de maio de 2019, em virtude da inexistência de quórum. Algum suprimento, esclarecimento? Então, no silêncio, declaro aprovada a ata da sessão ordinária aprazada anteriormente para o dia 27 de maio de 2019. Bom, já passo aqui para a pauta o item 1. Não, o RV não. Tem aqui a ata, fizeram constar aqui, que eu disse que na primeira, tem uma retificação aqui até da minha palavra, da minha fala. A retificação aqui é falada por Rômulo. Assuntos institucionais, eu peço à secretária para anotar e já fazer a retificação. A primeira parcela do 13º já foi creditada. Agora, ao RV, eu não falei que era para ser acreditada, não, está constando aqui. A URV, quem deve pagar é pagar o Estado do Piauí mediante precatório. Está aqui também os 10 dias, do dia 2 ao dia 17 de maio. Na minha fala está corrigir aqui, excluir a URV. Mais algum esclarecimento ou retificação? Não. Então, já chamo o item 1 da pauta, que trata do julgamento do recurso contra a decisão da Comissão Eleitoral que indeferiu a candidatura do promotor de justiça Flávio Teixeira de Abreu Júnior, PGA número 19.21.0378.001084/2019-80. Recorrente, promotor de justiça Flávio Teixeira de Abreu Júnior, relatora, procuradora de justiça Ivaneide Assunção Tavares. Vossa Excelência tem a palavra para relatar e apresentar voto. Bom dia a todos. Eu peço permissão ao doutor Cleandro para, em seu nome, eu saudar a todos os colegas aqui presentes, o nosso colega Flávio e os demais procuradores aqui, promotores aqui presentes. Os senhores já devem ter recebido o relatório que foi feito desse processo, desse recurso interposto pelo promotor de justiça Flávio Teixeira de Abreu Júnior. Todos receberam? Vocês acham necessário que eu leia ainda o relatório? Exatamente, porque vai ficar gravado aí. Bom, então vamos dar início.
Procedimento de gestão administrativa, número 19.21.00378.0001084/2019-80. Interessado, Flávio Teixeira de Abreu Júnior. Assunto 930298, eleição de Procurador-Geral de Justiça. Recurso. A relatora, conselheira Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues. Senhores procuradores, trata-se de procedimento de gestão administrativa, um recurso, requerido por Flávio Teixeira de Abreu Júnior, promotor de justiça da 2ª Vara da Comarca de José de Freitas, neste Estado, nos termos do disposto na resolução CPJ/Piauí, número 04, de 16 de abril de 2018, que dispõe sobre o regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, inconformado com a decisão da Comissão Eleitoral da eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, que indeferiu seu pedido de inscrição para concorrer à formação da lista tríplice para o biênio julho 2019 julho 2021, devidamente protocolado em data de 29/5/2019. Em síntese, o requerente afirma que sua candidatura ao processo eleitoral, alhures, foi indeferida por não haver ele juntado provas ao pedido de inscrição, cujas provas não constavam no edital PGJ Piauí, número 36, de 29 de abril de 2019. Para o requerente, as disposições normativas a que se refere a decisão estão também no seu próprio corpo. Abre aspas. O promotor de justiça Flávio Teixeira de Abreu Júnior protocolou requerimento de inscrição em 29/5/2019, às 14h40, na sede Centro do Ministério Público, mas não anexou certidão do tempo de serviço e certidão da Corregedoria Geral do Ministério Público, como exibem os artigos 8º da Lei Complementar número 12/93, 70 e 71 da Resolução CPJ Piauí, número 04, de 16/4/2018, republicada no Diário Eletrônico do MP Piauí, número 315, de 8/1/2019, e edital PGJ número 36, publicado no Diário Eletrônico do MPPI, de 2 de maio de 2019. Continua ele a dizer: a Lei Complementar Estadual número 12/1993, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, artigo 8º. A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de direção do Ministério Público, será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do Estado para mandato de 2 anos, dentre os integrantes da carreira em atividade e que contarem com um mínimo de 10 anos de serviço, indicados em lista tríplice, mediante escrutínio secreto dos membros efetivos, no efetivo exercício das funções, permitido uma recondução, observando o mesmo procedimento. Parágrafo 3º. A eleição para a formação da lista tríplice será regulamentada pelo Colégio de Procuradores de Justiça e deverá ocorrer 30 dias antes do término do mandato do Procurador-Geral. A resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, número 4, de 16/4/2018, republicada em 8/1/19, do EMP Piauí, número 315. Artigo 70.
são eleitores todos os membros do Ministério Público no exercício das funções do cargo. Parágrafo único. Considera-se em exercício o membro do Ministério Público em atividade que não esteja cumprindo sanção disciplinar de suspensão ou disponibilidade transitada em julgado. Artigo 71. São elegíveis os integrantes da carreira em atividade que contêm, no mínimo, 10 anos de serviço no órgão e tenham requerido sua inscrição pessoalmente como candidato, a contar da publicação do edital de chamamento no órgão oficial pela Procuradoria-Geral de Justiça até o 15º dia anterior à data da eleição, na forma estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar Estadual número 12/93. O edital da Procuradoria-Geral de Justiça número 36, de 29 de 4 de 2019, DOEMP 388. Artigo 2º. A inscrição de candidato à lista tríplice será formalizada mediante requerimento dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, a ser protocolizada nas sedes situadas na Rua Álvaro Mendes, número 2294, Centro-Norte, Teresina, Piauí, no horário das 8 às 17 horas, ou na Rua Lindolfo Monteiro, número 911, bairro de Fátima, Teresina, Piauí, no horário das 8 às 14 horas. Acrescenta ainda o recorrente em suas razões que, como visto, embora todos os textos transcritos indiquem os requisitos que o pretenso candidato tenha que preencher para se inscrever, nenhum deles informa como seria provado os requisitos. Também informa o recorrente que já foi candidato ao cargo subexame e não lembra, salvo engano, que tenha juntado as agora necessárias provas do preenchimento dos requisitos. Informa mais que não consta no edital expressamente tal exigência, nem lhe foi aberto prazo para que o requerente pudesse sanar a eiva. Juntou, nesta oportunidade, os documentos comprobatórios de que é promotor há mais de 10 anos e que não responde a qualquer processo administrativo. Essa juntada se deu no recurso. Firme nessas razões, o recorrente requer a reforma da decisão para que seja deferida a sua inscrição à lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Requer também, caso não reconheça dessa forma, entenda o Colégio de Procuradores que o edital foi silente em relação à documentação, que seja aberto prazo para o recorrente juntar a documentação ou, estando a mesma junta ao presente recurso, que seja deferida a sua inscrição. E ele juntou esses documentos aqui no processo, as folhas 45 até 59. Pois bom, este é o relatório. Posso votar? Algum esclarecimento? Vai fazer sustentação oral? Doutora Ivaneide, a gente juntou os documentos, as folhas 45 até 59. Não, só isso. Quando do recurso? Da interposição do recurso. O senhor vai usar da palavra? Em 10 minutos. Microfone lá para ele. Cadê o microfone, André? Ele já deu a palavra. Esperando o microfone O ali. senhor pode... É.
Quem é que está ali? Não. Doutor Flávio, faça sua sustentação ali. Pode ser dentro aqui, não tem problema não. Tem microfone aí não, André? Não? Pois fique à vontade, doutor Flávio. Tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. E aperta aí, aperta aí. André, tá sem... apertou aí? Aí da frente aí. Liga aí, André. Eu vou ter que sentar. Pode sentar, fique à vontade. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Cleandro, presidente deste colégio, na pessoa de quem eu saúdo os outros integrantes da mesa, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Ivaneide, relatora deste recurso, em nome de quem eu saúdo os outros eminentes procuradores. Senhoras e senhores, o deslinde deste recurso é relativamente fácil na opinião do recorrido, do recorrente, perdão. O que não se requer, o que não se obriga, não é necessário se provar. Quando eu tomei ciência da decisão, eu fui olhar, que eu já me inscrevi várias vezes para procurador-geral, e eu não lembro, com toda a sinceridade do coração, que eu tenha juntado algum requerimento. Se alguma vez eu tiver feito, foi mais por cautela, porque naquele tempo era muito complicado a gente ser candidato. E eu tive, inclusive, conversando com alguns colegas que foram candidatos agora, em 2017, e eles não lembram também de ter juntado. Eu não requeri isso porque não havia tempo hábil para verificar, e até porque eu entendia que não é necessário. Quando a decisão... eu tive ciência da decisão, eu fui olhar, será que eu deixei de cumprir o que tinha no edital? Porque o edital é o que regulamenta a eleição, e, inclusive a inscrição. Então, eu fui à lei orgânica, a doutora Ivaneide, a eminente relatora, já leu. Não consta, só consta a exigência dos requisitos. Vamos para a resolução. Na resolução também não consta o requisito. E vamos, finalmente, para o edital. O edital só diz que o requerimento será protocolizado até data tal e pronto. Onde está a exigência para que a gente junte, no momento da inscrição, esses documentos? Eu não diria que era um absurdo, né, a gente, numa eleição interna, eu dizer para o Ministério Público que eu tenho 10 anos, mais de 10 anos de carreira e que não estou sofrendo nenhum processo administrativo. Não soa absurdo também a exigência. Mas acontece que, quando há essa exigência, ela devia constar no edital. O edital é que regulamenta. E eu lembro que até uma vez em Curimatá, eu fiz a inscrição por e-mail naquela época. Mas o que regulamenta é o edital deste ano. Já que a lei é silente quando dá inscrição, já que a resolução deste ano é silente, o edital deveria explicar ou regulamentar. Mas lá só diz requerimento. E eu vou pedir, Vênia, só para colocar... Eu tenho 2 editais aqui do Paraná, um do Paraná e um do Ceará, em que eles fazem essa exigência expressa no edital. Eu gostaria, está no recurso, mas eu gostaria de dizer, olha, no ato da inscrição, edital do Paraná, no ato da inscrição, o candidato deverá fazer prova, através de declaração firmada, mas ele exige isso. Ele exige que o candidato declare. Está exigindo como o candidato provará isso. No edital do Ceará também, nosso vizinho aqui, também é claro.
que diz que deverá ser firmado de próprio punho a declaração. Então, senhores, se são silentes edital, se são silentes a lei orgânica, a resolução desse colégio e o edital, se a comissão entendesse de outra forma, no mínimo, ela deveria abrir prazo para que eu juntasse a documentação que a comissão eleitoral entenderia necessário. E isso não foi feito. Dizer que eu me inscrevi na última hora é um direito meu. Então, eu não posso ser penalizado por isso. Então, senhores procuradores, eu estou lembrando de São Francisco hoje, do qual eu quero ser devoto. Lá ele diz assim, ele sempre disse que ele era o menor dos menores. Eu talvez seja o menor dos candidatos. Mas não é porque eu seja o menor, não. Mas eu também sou membro. Eu sou membro do Ministério Público. E eu requeri minha inscrição na forma do edital. Na forma escrita do edital. Não há como colocar, inserir no edital agora. Doutor Flávio, o senhor juntou, né, esse documento na última vez que o senhor foi candidato. Não, a eleição é outra. Ela é regulamentada agora por edital. E qualquer outro pedido em outras eleições deve ser precedido do edital. Então, senhores, para o princípio do contraditório, para homenagear o princípio do contraditório, para homenagear o princípio da ampla defesa, e eu já juntei os documentos, né, para provar que eu tenho 10 anos de serviço e que não estou só vendo nenhum procedimento disciplinar. Eu requeiro que seja reformada essa decisão, porque ela, com a devida vênia aos ilustres procuradores integrantes da comissão eleitoral, ela foi totalmente contra os dispositivos legais, contra o princípio democrático que deve animar uma instituição que tem uma das funções de zelar pela democracia na sociedade. Por conta disso, senhores procuradores, eu requeiro, seja a decisão reformada, porque a minha candidatura foi indeferida contra as exigências do edital, porque a única exigência que o edital requeria foi cumprida, que foi o requerimento protocolizado no local correto e dentro do prazo. E se vossas excelências não entenderem, que mandem suprir a documentação, porque não me foi dado prazo para isso, e como essa documentação já está juntada e que estou devidamente provado que eu preencho os requisitos, requeiro também a reforma da decisão nesse sentido. Muito obrigado. Pergunto aos senhores, algum questionamento, ou esclarecimento a respeito? Não? Então, devolvo a palavra à nobre relatora para apresentar voto. Bom, vou proferir, então, o meu voto. Conforme relatado, a comissão eleitoral instituída para conduzir o processo de eleição para elaboração da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, referente ao mandato vindouro, ou seja, 13/7/2019 a 13/7/2021, indeferiu a inscrição do recorrente Flávio Teixeira de Abreu Júnior na seguinte forma. O promotor de justiça, Flávio Teixeira de Abreu Júnior, protocolou requerimento de inscrição em 29/5/2019, às 14h40, na sede Centro do Ministério Público, mas não anexou certidão de tempo de serviço e certidão da Corregedoria Geral do Ministério Público, como exigem os artigos 8º,
da Lei Complementar número 12/93, 70 e 71 da Resolução do Colégio de Procuradores do Piauí, número 4, de 16 de 4 de 2018, republicada no Diário Eletrônico do MMPI, número 315, de 8 de 1 de 2019, e edital PGJ número 36, publicado no Diário Eletrônico do MPPI, de 2 de maio de 2019. Pela Comissão Eleitoral, foram deferidos os requerimentos do Procurador de Justiça Hugo de Souza Cardoso, promotores de justiça Carmelina Maria Mendes de Moura e de Paulo Rubens Parente Rebouças, por preencher os requisitos legais. Indefiro o requerimento do promotor de justiça Flávio Teixeira de Abreu Júnior, por não anexar ao pedido a documentação necessária nos termos das disposições legais acima citadas. É de se ressaltar, por oportuno, que a insatisfação do recorrente reside no fato de que o edital normativo principal que regulamenta a inscrição do pretenso candidato não informou como seriam provados os requisitos que tenha que preencher para se inscrever. Vamos ao edital que dispõe sobre a eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, na forma do parágrafo 3º do artigo 128 da Constituição Federal e no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar Estadual número 12, de 18 de dezembro de 1993, para o biênio 2019-2021. Na parte dos considerandos, logo se vê o seguinte: considerando o disposto no regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça acerca da eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí e, em especial, a previsão contida no artigo 71 do referido regulamento, que esse artigo 71, esse artigo 71 do nosso regulamento é aquele que diz que o candidato deve satisfazer aquele período de exercício da função de 10 anos. Né? Esse é o artigo 71. Como aqui no edital diz que acerca da eleição para o cargo de Procurador de Justiça, tem lá no nosso regimento interno tudo a respeito da eleição de Procurador-Geral. E aqui no edital foi mencionado isso. Aqui diz, cerca da eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, e, em especial, a previsão contida no artigo 71 do referido regulamento. Pois bem, verifiquemos, então, o que está exposto no regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça. É exatamente acerca da eleição para o cargo de Procurador de Justiça no que se refere ao caso em exame, que é exatamente esse artigo 70 e o artigo 71. O que diz o 70? São eleitores todos os membros do Ministério Público no exercício das funções do cargo. E no seu parágrafo único, ele diz: considera-se em exercício o membro do Ministério Público em atividade que não esteja cumprindo sanção disciplinar de suspensão ou disponibilidade transitada em julgado. Aqui não é que ele responda processo, é que ele já esteja cumprindo
uma sanção de suspensão, disciplinar de suspensão, ou disponibilidade já transitada em julgado. O artigo 71 diz que são elegíveis os integrantes da carreira em atividade que contem, no mínimo, 10 anos de serviço no órgão e tenham requerido sua inscrição pessoalmente como candidato a contar da publicação do edital de chamamento no órgão oficial pela Procuradoria-Geral de Justiça até o 15º dia anterior à data da eleição, na forma estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar Estadual número 12/93. Assim, não obstante esse contexto fático da leitura dos supratranscritos dispositivos legais, não se vislumbra qualquer falha no edital que trata do processo de eleição para a composição da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Com efeito, o texto é claro quanto à necessidade de comprovação dos requisitos para a candidatura, sendo estes requisitos há muito tempo exigidos. Isso porque, conforme se disso, a interpretação sistemática de determinada norma, no caso, o edital, pressupõe a sua integração com outras existentes no ordenamento jurídico vigente. Por exemplo, é o edital, o regimento interno do colégio, a Constituição Federal. Então, é todo um ordenamento. Não é a questão do edital. Porque o regimento interno do Colégio de Procuradores, ele trata da eleição de procurador-geral. Então, a interpretação sistemática de determinada norma, no caso o edital, pressupõe a sua integração com outras existentes no ordenamento jurídico vigente, uma vez que essa espécie de interpretação é a responsável pela unidade e coerência do ordenamento jurídico, minha gente. O Wallace Paiva Martins Júnior, ao discorrer sobre a interpretação das normas reguladoras do processo de composição da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, afirma que, abre aspas, é impositiva a interpretação exigente da plena compatibilidade da norma infraconstitucional ao desenho constitucional traçado, vedado o acréscimo de elemento novo no plano normativo, subalterno, completamente dissonante da contribuição do ingrediente técnico, elaboração da lista tríplice pelos membros da carreira, no complexo do ato de investidura do Procurador de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça. Conforme leciona o nobre doutrinador, a interpretação das normas infraconstitucionais que disciplinam o processo de elaboração da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça deve ter como parâmetro sempre a norma constitucional, em especial, né, o artigo 128, por exemplo, da Constituição. No caso presente, eu digo aqui, o artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal, que assim dispõe: os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral,
que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Diz o recorrente, em suas razões, que já foi candidato ao cargo subexame e não lembra, salvo engano, que tenha juntado as agora necessárias provas do preenchimento dos requisitos. E isso é verdade. Ele pode até não se lembrar. Mas eu tive a grata satisfação de presidir uma comissão eleitoral para o biênio 2011 e 2013, para o preenchimento do cargo de Procurador-Geral de Justiça. E, nesta época, o doutor Flávio Teixeira de Abreu Júnior foi um dos candidatos, como foi também a doutora Zélia, o doutor Linhares, a doutora Terezinha Marques e tantos outros. E eu trouxe aqui porque de cada colega, eu fiz um processo. E vou tirar exatamente o processo do interessado Flávio Teixeira de Abreu Júnior. E, neste processo, ele fez aqui o requerimento. Só para lembrar o senhor, doutor Flávio. Sim. Aqui. Ele fez o requerimento pedindo a sua inscrição. E diz o seguinte: requer sua inscrição para concorrer à lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, mandato de julho de 2011 a julho de 2013, juntando em anexo certidão de que está em atividade há mais de 10 anos. E juntou aqui a certidão, que foi, inclusive, passada pela dona Ceres Cronenberg Sobral Franco, chefe da divisão de pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça. Trouxe aqui, só para mostrar, porque o doutor Flávio não lembrava. Né? Então, mostrei então, para os senhores e vou continuar o meu voto. Só para relembrar ao recorrente, foi ele candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2011-2013, onde tive a grande honra de presidir a comissão eleitoral. E, naquela época, os requisitos exigidos eram os mesmos de agora. Tanto que, ao ingressar com o requerimento de pedido de inscrição, juntou, no momento, a certidão prevista no disposto do artigo 71 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, a qual junto aos presentes autos. Entretanto, não se pode olvidar ainda que, consoante regras de hermenêutica jurídica, não se pode admitir interpretação extensiva de norma restritiva de direito, de sorte que, inexistindo proibição expressa acerca da candidatura do requerente ao processo eleitoral em apreço, não lhe deve ser restringido tal direito. Por quê? Podemos fazer essa pergunta. Alguém aqui conhece o doutor Flávio Teixeira de Abreu Júnior?
Alguém aqui é capaz de dizer que o doutor Flávio Teixeira de Abreu Júnior não tem 10 anos de Ministério Público? Isso é público e notório. Vou continuar. E sobre esse respeito, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral tem sólido entendimento no sentido de que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcance situações não contempladas pela norma e para que se evite a criação de restrição de direitos políticos sob fundamento frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinados requisitos da causa de inelegibilidade ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais. No presente caso, deixou o requerente de apresentar requisitos necessários para incidir a inelegibilidade pela inobservância do prazo para apresentá-los. Mas essa falta de apresentação de comprovantes de que o mesmo tem mais de 10 anos na carreira e não está suspenso de suas funções e nem posto em disponibilidade, no momento do requerimento, não podem obstruir o direito constitucional do mesmo em lançar-se na disputa do certame eleitoral. Ademais, restou evidenciado que a apresentação de comprovantes no prazo legal, ultrapassada em apenas 2 dias, porque ele tinha 24 horas para ingressar com o recurso, e no recurso ele já supriu essa falta, no seu limite, atingiu a sua finalidade com a juntada dos mesmos. Assim, prestem atenção, cabe ao julgador, que somos todos nós, verificar se a norma jurídica atingiu a sua finalidade e o que se faz possível aplicando-se ordenamento jurídico a cada caso, segundo suas peculiaridades. A capacidade eleitoral passiva é direito fundamental que deve ser resguardado, não podendo ser ela afastada efetivamente sobre o manto de uma falta de cumprimento, de apresentação de comprovantes de que o requerente é integrante da carreira, contando com um mínimo de 10 anos de serviço e efetivo exercício das funções, sendo o mesmo pessoa por demais conhecida no órgão ministerial, já tendo, por diversas vezes, sido candidato ao mesmo cargo que ora pleiteia a sua inscrição. E eu digo isso, senhores, porque, como eu já havia falado, eu presidi uma comissão eleitoral. E nesta comissão eleitoral, que eu mostrei aqui, e volto a mostrar, o processo do recorrente Flávio, ele mostrou que tinha. Isso aí foi quando, doutor Ivanete? Esse processo?
2011 era para o biênio 2011-2013. Então, essa exigência aí de 10 anos já está. Ele já tinha cumprido aqui. Já tinha aí cumprido aqui. Então, quer dizer, para eu dizer o contrário, que sou a relatora e que fui presidente da comissão, né, onde iria ficar a minha consciência, a justiça, de ver que a democracia estava sendo, né, assim, usurpada pela falta de candidatura do recorrente. Portanto, sem nenhum esforço argumentativo, concluo no sentido de que, com todos os elementos e documentos constantes nestes autos, seja deferido ao requerente o direito de concorrer para a formação da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público piauiense. Quero também aqui dizer aos colegas, deixá-los à vontade, né, como tem que ser o voto de vocês, mas este é o meu voto. Voto, Vossa Excelência. A doutora Terezinha Borges me chamou aqui. É pelo provimento do recurso, então. Sim. E a admissibilidade recursal é tranquila, né? Foi tempestivo o recurso? Foi tempestivo. Então, quanto à admissibilidade, deve ser conhecido, né, doutora? Então, pelo conhecimento, provimento do recurso. Conhecimento, tá. É isso? Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência em parte, vou ser bem sucinto aqui no meu voto, mas vou acompanhar Vossa Excelência em parte, não no que diz respeito à tempestividade do recurso e apresentação no recurso da documentação, mas para acatar a tese sustentada aqui pelo requerente, eu tive até o cuidado de dar uma olhadinha no regimento interno anterior, tá? Comparei também o artigo 32 do regimento anterior, analisei também aqui o artigo 71 do atual regimento, e embora preceitue que deve haver, o candidato deve contar com 10 anos de serviço no órgão e tenha requerido sua inscrição pessoalmente como candidato a contar da publicação do edital de chamamento no órgão oficial, no caso, o Diário Oficial do Ministério Público, e ainda se fale no parágrafo único do artigo 70 que ele não esteja cumprindo sanção disciplinar de suspensão ou disponibilidade transitada em julgado, o nosso regimento, né, do Colégio de Procuradores, tanto o anterior como este, doutora, ele não exige a juntada do requerimento, a apresentação desta documentação, dessa comprovação junto com o requerimento, né? E nós temos também, podemos aqui até aduzir a Lei 9.784. Mas fazendo um parágrafo aí nesses seus argumentos, é que vinha sendo exigido isso para trás. Era uma praxe. Tanto que eu mostrei aqui os eu particularmente, eu tenho vaga lembrança se eu juntei, eu não lembro. Eu tenho a impressão que na primeira vez que eu fui candidato, eu juntei. Já na segunda, não me lembro se eu juntei ou não. Então, eu só sei porque eu fui presidente de uma comissão eleitoral. Deixa implícito, então, deve ser apresentado junto ao requerimento. Isso. Mas não exige expressamente que você deve juntar. E embora também as atribuições... se não juntar, né? Deve ser não deferido. diz, se não juntar... Será rejeitada a inscrição. E eu vejo também que, embora isso o regimento deve ser diga... revisto, então, no nosso regimento. Deveria fazer constar essa ressalva aí. Essa omissão deveria ser esclarecida. Nos editais. Mas deverá primeiro ser alterado o regimento. E, embora o próprio regimento diga que a comissão pode adotar diligências necessárias para a realização do pleito
também não é omissa em dizer que a comissão caberá solicitar informações à administração para embasar eventual requerimento. Entretanto, a Lei 9.784/99, que trata, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no artigo 37, ela diz o seguinte: quando o interessado... Artigo 37 da Lei 9.784/99. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Também não foi adotada essa providência pela comissão. Até porque nós temos, acredita, a comissão agindo de boa-fé. Não, estou dizendo a própria comissão adotar essa providência no sentido de buscar informações junto à administração, não foi adotada. E acredito até porque a gente se atém ao regimento interno, ao regimento do Colégio de Procuradores, que trata e ao edital, para poder julgar o recurso. Então, acredito que não houve nem... acredito assistir razão ao recorrente, tá? Acredito também que não houve qualquer omissão da comissão, mas se cingiu apenas ao regimento que não deu interpretação a esta cláusula. Acredito que, no futuro, pode ser proposta alteração para, realmente, como sustentou o recorrente, como já preceitua a eleição para procurador no Ceará, no Paraná, que passe a constar essa exigência do próprio candidato apresentar já a documentação necessária à inscrição. Então, acompanho Vossa Excelência nesses termos para conhecimento e provimento do recurso do doutor Flávio Teixeira de Abreu Júnior. E continuo a acolher os votos, doutora Leni. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. De fato, conforme relatou a ilustra procuradora, doutora Ivaneide Assunção Tavares, no seu voto, eu acho que assiste razão ao recorrente. De início, nós somos pelo conhecimento e a admissibilidade do recurso, Então, de fato, o candidato, ele está preenchendo os requisitos que constam no regimento, o que diz o artigo 70. São eleitores todos os membros do Ministério Público no exercício das funções do cargo. Parágrafo único. Considera-se em exercício o membro do Ministério Público em atividade que não esteja cumprindo sanção disciplinar de suspensão ou disponibilidade transitado em julgado. Esse caso não se evidencia ao ilustro requerente, candidato. São elegíveis, que é o que diz o artigo 71, os integrantes da carreira em atividade que contem, no mínimo, 10 anos de serviço no órgão e tenham requerido sua inscrição pessoalmente como candidato a contar da publicação do edital de chamamento no órgão oficial pela Procuradoria-Geral de Justiça até o 15º dia anterior à data da eleição, na forma estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar Estadual. E, com relação ao edital, o edital, nos seus considerando, como já falou aqui, como foi afirmado aqui pela nossa relatora, considerando o disposto do regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça acerca da eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, em especial, tem que ser cumprida a previsão contida no artigo 71 do referido regulamento. E considerando também aqui que o candidato preenche todos os requisitos para a candidatura, ora requerida, só nos resta nos pronunciarmos pelo provimento do recurso, eis que preenchido todos os requisitos legais atinentes à espécie. Esse é o nosso voto. Doutor União já participou da comissão, não vota.
Nem vota a doutora Terezinha Marques, também integrante da comissão, nem doutor Alípio de Santana Ribeiro. Doutor Ivaneide já proferiu o voto. Doutor Antônio Ivan Silva. Excelentíssimo doutor-geral da Justiça, doutor Cleandro, aqui eu cumprimento os demais colegas, procuradores, aqui do Colégio de Procuradores de Justiça. Obrigado. Excelentíssimos senhores promotores presentes, eu não sei se aqui temos, mas pelo menos eu cumprimento em nome do doutor Flávio Teixeira, que está aí na tribuna, recorrente deste assunto. Doutor Cleandro, colegas, ontem eu chegar na minha sala, me deparei com a convocação e o relatório da doutora Ivaneide, né? E fiquei muito feliz, porque, opa, ainda bem que amanhã eu não vou estar lá. Né? Graças a Deus. Né? Cheguei ao tribunal para a minha missão toda quarta-feira, pela Câmara Criminal, doutor Cleandro, e, para surpresa, não deu quórum. Então, não é só privilégio de nós aqui do Colégio de Procuradores. Estou dizendo isso, porque na última reunião eu não participei. E houve um fato que eu não tive a oportunidade de dizer por que não deixar de participar, né? Eu tenho me perdoe esse parágrafo, eu tenho uma pessoa hoje muito ligada a mim, né? Uma mãe que me criou, né? Eu sou tão feliz que tive 2 mães, uma, meu Deus, já levou, mas a outra está viva, é irmão da outra, irmã biológica, foi quem me criou, né? 86 anos, né? Lustra, turrona, mas quando está qualquer problema de saúde, não aceita ninguém, sabe? Eu tenho de ir para levar... Eu vou para levar para o médico, tem que ser eu. Deslocar 700 quilômetros, né? Nunca veio aqui, nem quer vir, nem vem fazer o quê? Paciência, né? E eu tive um problema de saúde dela, eu me preocupei, deixei de participar da última reunião e não comuniquei. Então, eu preciso dizer. Só que, doutor Cleandro, eu fico feliz porque quando nós deixamos de participar aqui, o que não há quórum aqui, o prejuízo é menor. Lá vem advogados de comarcas longínquas, de outro estado, infelizmente, né? É só essa comparação, né? Que não é só privilégio nosso não ter quórum. E como não teve quórum, eu faltava 5 minutos, eu ainda vim para cá, e disse, não, vou cumprir com a missão e vou. Né? E no carro me debrucei sobre o voto da doutora, a expulsão do motivo, o relatório, né? E vou dizer aqui, né? Acho que não tinha pessoa, mais do que pessoalmente, que não tivesse interesse que o doutor Flávio não concorresse. Né? Fatos passados, mas são fatos passados, não guardo mágoa, ele bem sabe disso, podemos dizer que teve uma relação pacífica, graças a Deus hoje, né? E direito é direito. E nesse deslocamento lá do tribunal para cá, aí eu me lembrei dos meus velhos tempos de vir me lembrando da Paraíba, dos meus velhos tempos de Universidade Federal da Paraíba. Um do meu professor de Direito Civil, na época, o doutor Paulo Maia, na época o presidente da associação da OAB lá da Paraíba, e um civilista de mão cheia, um grande advogado de renome lá, não sei se ainda é vivo, não sei. Mas ele, puxando balas a passarinha, dizia para a gente, olha, direito é civil, o resto é perfumaria. Vocês aprendem direito civil, que vocês têm o dinheiro da feira de vocês vão advogar. Né? E dizia mais, olha, qualquer filigrana jurídica não é um caso fácil. Eu não lembrei que o doutor Flávio, quando usou da tribuna para a sua defesa, ele disse que era fácil, mas não é, doutor Flávio, é uma filigrana jurídica, mas, como diz o doutor Paulo Maia, torna-se um caso de alta indagação como essa. Realmente é um caso de alta indagação. Né? Mas quando eu vinha, né, com isso floreado da minha mente, eu fiquei satisfeito porque a relatora era a doutora Ivaneide. E eu disse comigo, o que ela apresentar, eu vou segui-la. Né? Por quê? A Ivaneide, me perdoa os demais, eu tenho uma relação assim com ela, não sou um vizinho, não sou é a minha substituta, e aqui vizinho, nas nossas salas vizinhas, né? O que ela grita lá, eu estou ouvindo da minha e vice-versa. Né? Olha, e eu tenho essa afinidade. Né? Eu acho que, para quem é espírita, acho que em épocas passadas nós somos parentes, ou irmãos. Irmão. Não vou duvidar. Então, eu vim dizer, eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero jamais usar da minha função. Eu vou fazer só um parêntese aqui, pegando essa deixa, né? E dizer para todos os colegas que o meu amor pelo Ivan é um amor assim fraterno, de irmão. Sabe por quê? Porque o Ivan é a cara do meu irmão que faleceu. Eu olhando para ele e vendo meu irmão. Então está explicado então, o que eu falei. Assim, aquele bem, aquela coisa,
passei assim para ele. Então, como eu sei que ela é pessoa desprovida de mágoa, assim, como eu estou tentando ser agora a minha nova vida, graças a Deus, então vim, doutor Flávio, para seguir o voto dela. Né? E vou seguir não porque é o dela agora, porque eu sei que Vossa Excelência entende a minha ordem, que Vossa Excelência tem razão. Né? Que sirva de lição, todo fato no sirva de lição, né? A comissão eleitoral não errou, porque deixa margem, é dúbio, o documento que rege o certame tem de ser o edital, e esse edital, na minha ótica, ele deixa dúvida, ele é omisso, e se omisso, assiste razão Vossa Excelência. Então, está aí Vossa Excelência, trouxe do Ceará, do meu estado, né, trouxe do Paraná, e só resta, com muita satisfação, acompanhar a relatora em todos os seus termos. Doutora Marta Celina. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, quero pedir desculpa pelo meu atraso, que também é igual ao do Ivan. Eu tinha sessão no tribunal, mas como o desembargador Palandinho viajou, só tinha processo do desembargador Ricardo Gentil, só eram 3, acabou rápido. Exatamente. Eu voto pelo provimento do recurso. Doutora Rosângela. Bom dia a todos também. Eu ouvi atentamente o voto da doutora Ivaneide, como já disse o doutor Antônio Ivan, a gente, antes de divergir de um voto da doutora Ivaneide, a gente precisa estar realmente muito seguro para esse ato. O que eu vejo aqui é que, realmente, o requerente, o doutor Flávio, ele tem razão. E isso faz com que, aqui já repetindo um pouco o que o doutor Cleandro falou, a gente passe a observar melhor as nossas decisões, principalmente em se tratando de edital, né? Porque realmente a lei, a legislação, ela exige toda esses requisitos, né, para ser candidato ao cargo máximo da instituição. Entretanto, no edital realmente não exige, essa comprovação, não é, por parte do candidato. Essa exigência é uma exigência para que seja candidato, mas que não está transparente, não está explícita no edital. Então, eu acompanho o voto da relatora na sua integralidade. Doutor Osaías. Senhor presidente, eu ouvi também atentamente o voto da doutora Ivaneide, nossa procuradora de Justiça. Ela foi precisa, mas muito precisa mesmo, no seu voto, aplicando o direito ao caso concreto. Né? Inclusive, trouxe ali prova de um processo de inscrição para concorrer ao cargo de procurador já do passado, já um pouco distante, onde o candidato já havia comprovado e que ele contava com mais de 10 anos na carreira. Então, vencida essa primeira exigência da lei, que é a que o membro do Ministério Público conte com mais de 10 anos na carreira, que inclusive está lá na Constituição da República Federativa do Brasil. E o outro requisito seria exatamente ele provar que o Estado está em exercício do cargo. E aí a lei, sabiamente, coloca 2 restrições, tão somente 2 restrições. Quando o membro do Ministério Público está cumprindo sanção disciplinar de suspensão e disponibilidade. Por que a lei só trata dessas 2 espécies de cumprimento de punição disciplinar? Porque afastam o membro do exercício da sua função. A suspensão e a disponibilidade afastam o membro da atividade de sua função. Então, outras sanções disciplinares não têm o condão nenhum de afastar qualquer membro do exercício de qualquer atividade da administração superior.
Se alguma disposição existe aí contrária a isso, é inconstitucional, porque restringe o que a Constituição e o regimento interno e a lei orgânica do Ministério Público não restringe. E isso a doutora Ivaneide até citou o princípio de interpretação da lei, que ela colocou muito bem, e é preciso ter muito cuidado na hora de interpretar a lei. Então, eu quando me deparei com esse recurso, da existência desse recurso contra o indeferimento da inscrição do doutor Flávio, eu fiquei surpreso, porque eu digo o seguinte, é público e notório que o doutor Flávio Teixeira de Abreu, desde quando ingressou na carreira do Ministério, até hoje tem se portado como um membro da instituição de ilibada conduta e de notório conhecimento jurídico. Todos nós sabemos que o doutor Flávio, inclusive filho de um mestre do direito, né? Dr. Flávio Teixeira de Abreu, saudoso, o seu pai. E eu sempre eu tenho meu conceito do Dr. Flávio Teixeira de Abreu, e entendo que ele, como qualquer outro membro da instituição, e eu digo até, doutor Cleandro, aqui no Brasil, infelizmente, você tem que provar que é uma pessoa honesta e direita. Você tem que provar. Em outros países civilizados, a presunção é de que todas as pessoas são direitas, corretas, e que, se alguém não entender que é assim, tem que provar que a pessoa é. Eu enfrentei agora mesmo uma burocracia tremenda que ainda existe nesse país, uma burocracia que ninguém acredita na palavra do cidadão brasileiro. Eu quero declarar aqui que eu resido na Avenida Professor Camilo Filho, eu faço uma declaração aqui dizendo que eu resido. Não serve, tem que trazer o comprovante de água, de luz. Eu digo, meu amigo, eu estou declarando, se essa minha declaração for falsa, você então me processe. Mas a presunção que deve militar contra qualquer cidadão humano, até porque isso dignifica a pessoa. Já pensou, eu sou barrado porque a pessoa já está presumindo que eu sou uma pessoa que não sou correta. A gente se sente constrangido. O doutor Flávio Teixeira de Abreu, porque eu o conheço pessoalmente como membro, como colega da instituição, quando ele requereu sua inscrição, já ficou implícita no seu pedido de inscrição que ele tem mais de 10 anos na carreira e de que ele está em pleno exercício das suas atividades. Eu pensei isso lá no meu gabinete. A presunção que eu tenho dele é que ele tem mais, aliás, não é nem presunção, isso aí é público e notório, e aquilo que é público e notório não precisa de prova, né? Não precisa de prova. E que eu não tenho nenhum conhecimento de que o doutor Flávio esteja afastado das atividades da sua função. Ele está em plena função como membro da instituição. Então, o voto da doutora Ivaneide é intocável. Foi perfeita na sua colocação. Portanto, eu também dou provimento ao recurso para que o nosso colega participe desse pleito ao cargo de procurador-geral, até mesmo, doutor Cleandro, em homenagem ao princípio a uma das funções do Ministério Público, que é o de defender o regime democrático. Inclusive, doutora Ivaneide, eu ouvi pelos corredores alguém dizer, mas só tem 3 candidatos concorrendo, deveria ter mais candidatos. E nós estamos aqui diante de um recurso em que se pretende que se revê uma decisão que procura restringir o número de candidatos. Quanto mais candidatos estejam concorrendo ao cargo de procurador, melhor, porque há mais opção para os eleitores escolherem o futuro Procurador-Geral de Justiça. Exatamente. Então, por estas razões, eu acompanho integralmente o voto da doutora Ivaneide. Doutora Terezinha Borges.
procuradores. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a relatora pelo brilhante voto emitido neste plenário, tendo, inclusive, ressaltado, não só pelo aspecto do edital, das exigências do nosso regimento interno, da nossa lei, mas também pelo aspecto da dogmática. Ontem, pela manhã, quando recebi a pauta, eu perguntei, inclusive, pelo relatório, e ainda não tinha lido. À tarde, passei a tarde inteira estudando todos os aspectos. Vi várias leis orgânicas de outros estados, inclusive a do Ceará, a do Rio Grande do Sul, a lei federal que rege o processo administrativo, Lei 9.784. Dissequei tudo que foi necessário e possível para eu me conscientizar do voto que seria prolatado hoje. E, sem dúvida, em algumas leis, inclusive não só as duas citadas pelos requerentes, mas em outras, eles exigem no seu regimento interno, na sua lei orgânica de Estado e no edital, a comprovação através de provas documentais e tal. A nossa não. Eu fui para a nossa, e a nossa exige que cada um tenha, que o candidato tenha 10 anos na carreira. Mas não fala essa comprovação. E todos sabemos que a lei, como bem citou o doutor Cleandro, que eu também li essa lei, a própria administração, nesses casos omissos, onde não requer a comprovação desse período, desse lapso temporal, a própria administração tem prova, tem ciência desse lapso temporal. Não é preciso, na falta do edital, da exigência do edital, ir lá. Porque a administração tem ciência e ela pode própria requerer que os recursos humanos, que a corregedoria forneça os dados, as provas suficientes. E li vários doutrinadores, inclusive esse que a doutora Ivaneide citou, a respeito dessa comprovação. E aqui, quando cheguei, eu não tinha conhecimento do voto dela, até achei que, eu disse, doutora, eu tenho essa posição, e ela, meu voto vem aí. Mas foi um voto muito bem fundamentado, parabenizo, e meu adoto e dou provimento ao recurso em todos os seus termos. Doutora Raquel Normando. Cumprimentando, renovando meus cumprimentos a todos, especialmente ao nosso presidente desse colegiado, doutor Cleandro, e também fazendo a saudação aqui ao colega recorrente, doutor Flávio, demais promotores aqui presentes, as promotoras colegas aqui presentes. Eu vi atentamente, doutor Ivaneide, o bem relatado voto de Vossa Excelência. Não seria diferente pelo zelo, pelo cuidado que Vossa Excelência tem nessas questões que lhe são postas, e, sobretudo, tratando-se de uma matéria de inteira relevância para a nossa administração superior, para o nosso Ministério Público. Tudo que foi relatado por Vossa Excelência, eu traria apenas para o meu entendimento de que o edital deve ser seguido. Sabe-se que o edital é a lei desse certame eleitoral, doutor Flávio. Então, o meu posicionamento para votar, ele vai estar totalmente ligado pelo princípio da vinculação ao edital. Sabe-se que é um princípio que reina na administração, inclusive temos julgado do Superior Tribunal de Justiça, no dia a dia, nós, inclusive, que atuamos nas câmaras cíveis e vários certames de concurso, que há de ser sempre resguardado o princípio da vinculação do edital. Então, o edital, pelo que a doutora Ivaneide muito bem explanou, fez essa explanação, ele diz, naturalmente, que no ato, que essa inscrição, pelo menos é o que ele revela mais, doutor Hugo, é que essa inscrição deverá ser feita tempestiva.
deverá ser feita naquele prazo. Pessoalmente, tanto diz o próprio a lei do edital, como também o artigo 71 do Regimento Interno, que, desde o primeiro momento, me socorri do Regimento Interno para formar esse meu convencimento, e Vossa Excelência muito bem falou a respeito, mas ele é taxativo, na medida em que ele diz, ele não exige-se, pelo menos, de que essa prova deva ser feita documentadamente no momento da inscrição. O que diz o edital, pelo menos é o que eu fiz a análise, também estudando a respeito dessa matéria, até em respeito ao que esse colegiado decide, né, em respeito às nossas decisões, é de que não se faria necessário a juntada de qualquer documentação para comprovação das exigências inseridas no artigo 70 do Regimento Interno, também inserida lá no artigo 8º da nossa Lei Complementar Estadual. De sorte que, se o edital assim não contempla, não há por que se restringir o que já foi muito bem colocado pelos colegas que me antecederam, esse direito que tem o candidato ora recorrente em postular, em fazer a sua inscrição. Então, eu não gostaria, naturalmente, de adentrar para outras searas, no sentido das pertinências do pleito do colega, não. Eu vou me ater, estou me atendo para votar tão exclusivamente ao edital, que é a lei do certame, e a ele devemos fiel obediência. Por quê? Porque, se nós não devemos fiel obediência, a gente vai acabar ferindo também, doutor Fábio, o princípio da confiança legítima, depositada por todos os candidatos, e nós temos candidatos, inclusive, aqui, de que esse certame ocorra com estabilidade nas regras postas. Então, se temos uma regra posta pelo edital, repito, que ele não restringe e de que ele não trata dessa matéria no sentido de que, no momento da inscrição, deverá fazer juntada esse documento, não há por que se fazer, ao meu ver, nenhuma outra ilação, nenhum outro questionamento a respeito dele. Então, eu vou pautar, senhor presidente, seguindo o entendimento esboçado pela doutora Ivaneide, primeiro, no que diz respeito à admissibilidade do recurso, ele foi aviado tempestivamente, isso é importante, sob pena de não ser conhecido, ele deve sim ser conhecido. E quanto à questão de fundo, entendo que ele deve merecer sim provimento, porque, eu estou adotando como entendimento os princípios que vinculam os atos da administração pública quando são candidatos, que é justamente o princípio da vinculação ao edital. Então, eu voto, senhor presidente, como disse, pela admissibilidade e pelo provimento do recurso nos termos do voto da digna relatora. É assim que voto, senhor presidente. Doutora Clotilde Costa Carvalho. Ai, meu Deus, vou ser rápida. Eu quero aqui, inicialmente, parabenizar a doutora Ivaneide, quando foi feliz ao relatar o recurso intentado pelo colega, doutor Flávio Teixeira de Abreu, quanto à decisão que a comissão eleitoral, chefiada pelo nosso amigo Linhares, doutora Terezinha, secretária, e doutora Lípio, membro da comissão. Os colegas, quando indeferiram, argumentaram que o doutor Flávio Teixeira de Abreu não anexou documentação necessária nos termos das disposições legais acima citadas. Infelizmente, eles mencionaram o artigo 71 e 74, quando, na verdade, esses artigos do nosso regimento interno não exige, não diz que o doutor Flávio Teixeira de Abreu teria que, na verdade, provar naquele ato e anexar no documento. E todo mundo sabe que ele, como a doutora Ivaneide já disse, que ele tem 23 anos de exercício como membro do Ministério Público. Portanto, eu quero parabenizar a doutora Ivaneide, de antemão, do voto tão lúcido, tão coerente, tão harmonioso com a lei, com os princípios gerais do direito administrativo, da nossa Carta Constitucional. E não posso dar parabéns à Comissão Eleitoral, porque todos nós erramos. Quem que não erra? Tem uma música, todo mundo erra, todo mundo vai errar, então nós erramos. Não digo que a comissão, eles não foram felizes, não vou dizer que eles erraram, apenas é o entendimento deles, é o posicionamento deles
argumentando artigo do quais não está exigindo. O próprio edital, como a doutora Raquel falou, que é a regra básica, máxima, no direito administrativo, as regras de uma eleição, tanto faz ser no âmbito do Ministério Público, do direito administrativo, aqui local, como lá fora. Se você vai à candidatura de prefeito, vereador, deputado estadual, federal, tem as regras da elegibilidade, mas todas elas estão vinculadas lá. As normas eleitorais, as normas do direito administrativo, regras constitucionais, e as nossas aqui são as nossas normas internas, as decisões internas corporais que sairão daqui, mas tem que estar regrada, dentro do regramento jurídico, tem que estar alinhada, tem que estar simetricamente ordenada. Então, meu voto é no sentido de que o recurso, eu não tinha falado, que seja recebido, provido, e que o colega possa concorrer ao cargo tão elevado dessa nova instituição, que é o PGJ. É o voto, Excelência. Doutor Hugo Cardoso. Doutor... Candidato, não pode, eu já ia dizer. Senhor presidente. Meu Deus. Senhor presidente, eu vou me abster de votar, mas queria fazer um registro. Não faça. Não faça, porque você poderá ser impugnado depois por ele. Não, mas ele não está votando. Doutora Às vezes Clotilde, é preciso calar. Doutora Clotilde, você está cortando o direito de voto. Ei, Hugo, preste atenção. Não é isso. Às vezes a boca fala e a coisa esculhamba. Vamos segurar. Não está bem na fita, menino. Doutor Hugo. Eu quero fazer o registro, ter ao menos a oportunidade de cumprimentar as pessoas que estão Que presentes. chique, você é lindo. Bem, Hugo. Senhor presidente, desse egrégio colégio, em nome de quem? Peço vênia. Agora a gente tem que pedir vênia para, em nome dos outros, homenagear senão tem demais. Vocês viram o vídeo, né? Agora que roda Foi o vídeo. nas redes sociais. Né? Peço vênia para saudar os demais integrantes desse colegiado. Quero cumprimentar também as duas queridas colegas promotoras, doutora Cláudia e doutora Cléia, aqui presentes, o Edgar, da assessoria de imprensa, o recorrente, nosso colega, o doutor Flávio Teixeira de Abreu Júnior. Apenas dizer que fiz um estudo e nada obstava que eu emitisse o meu voto diante desse recurso. Apenas por uma questão de ética, considerando que também sou candidato, vou me abster de votar. Mas digo, fazendo o registro, parabenizando a relatora pelo cirúrgico voto preciso. Vossa Excelência foi precisa no seu voto. Pena que não vou poder acompanhar, vez que estou abstendo-me de votar. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Até bate palma. Não pode ter movimento. Não. Todos já votaram. Não, todos já votaram. Então, a unanimidade, esse colegiado, né, com a abstenção do doutor Hugo Cardoso, em virtude de ser candidato, esse colegiado, a unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo doutor Flávio Teixeira de Abreu Júnior. Tá? Eu solicito aqui ao presidente da comissão que adote as providências necessárias para a inclusão do nome do doutor Flávio Teixeira na urna. Quer se manifestar? Fique à vontade, doutor. Senhor presidente, senhores membros do Egrégio Colégio de Procuradores, senhoras promotoras, doutora Cláudia, doutora Cléia, doutor Edgar, eminente colega recorrente, meus parabéns. Com parabéns eu vou dar aqui pelo brilhante voto da Tereza, da doutora Ivanei. Eu queria apenas fazer um pequeno esclarecimento em relação à decisão, porque eu acho que na democracia eu acho que deve se pautar pelo direito. Ocorre que a posição do brilhante voto da doutora Ivanei, a posição dela era outra, diferente da comissão. Alguns procuradores deixaram a entender que nós erramos. Que nós... Não, ela disse deu... não. Houve sim, e eu vou chegar lá. Disse que errava, não. Nós pegamos um processo, nós pegamos um pedido, que era uma única
posição, enquanto que a doutora Ivaneide pegou um processo instruído, ela mesma trouxe o documento que provava que ele tinha 10 anos, certo? Teve tempo de pesquisar. Por outro lado, o doutor Flávio disse que a comissão não teve a delicadeza, mais ou menos assim, de ir atrás da documentação para saber se ele tinha. Ora, em direito há vários princípios, entre eles o direito tem um princípio de quem alega os fatos tem a obrigação de provar. Ele é que teria que provar os fatos. E outra coisa, nós não estamos, principalmente a comissão que está restrita ali a um edital, ela não está obrigada a receber, a expandir além do que está exposto ali. Gente, eu sou membro desse conselho e várias vezes eu recebi processos de movimentação na carreira em que promotores que não têm direito só faz alegar uma coisa, depois ele vai rejeitado, porque quem alega tem que provar. É um princípio basilar do direito. Quem alega que tem 10 anos, todos nós sabemos que o Flávio tem, mas nós da comissão não sabíamos. Não tínhamos certeza que ele não tinha processo, que ele não tinha condenação. Então, os outros fizeram. Então, alguns procuradores aqui, até nos brilhantes votos, deixaram entender que nós erramos. Nós não erramos, porque a nossa posição naquele momento era com outras provas. A doutora Ivaneide deu o voto dela brilhante, mas baseado já em outras provas, em outra situação, certo? Eu quero deixar esclarecido que nós não tínhamos, nem temos nenhum interesse que o Flávio seja ou não seja candidato. E decidimos única e basicamente no que estava escrito. É o que eu entendo, certo? E alguns colegas que acham que a gente não se ouve bem, eu respeito o direito, mas, repito, mas teve gente aí que disse. Teve, mas espera aí, doutor Ivaneide, só terminando. Mas quero dizer, eu respeito o posicionamento de cada um, mas nós... Doutora, não me provoque não, porque senão eu vou dizer quem foi que disse. Eu não quero polemizar. Então nós decidimos basicamente naquilo que estava escrito. E repito, entre tantos princípios de direito, um dos quais prevalece aquele: a prova compete a quem alega. O 11 da prova compete a quem alega. Justamente. Eu agradeço, então, eu até torço por o Flávio, que ele seja, certo? Mas, naquele momento, nós decidimos correto, entendo. Doutor Alípio, o senhor sabe o prazo que vocês tinham? Porque eu não sei. O prazo que Vossa Excelência tinha, a comissão, para se manifestar acerca do pedido dele? Não, o prazo de vocês. Quando ele entregou, nós só tínhamos 20 minutos para decidir. 20 minutos para decidir como é que nós íamos fazer diligência. E o edital não prevê. Diz isso, é 20 minutos. É preciso que se diga aqui. Diz lá. Alô? É preciso que se diga aqui prazo menor do mundo. Até para saber internamente, toda essa documentação, nós não tínhamos prazo. Nós não tínhamos prazo. Muito pouco tempo para uma comissão se basear. Tive que enviar no outro dia a ata que foi fechada. Acabou. Então não tinha nem prazo para isso. Doutor Ivaneide. Não vamos chorar o leite derramado. Eu não sei se vocês ouviram, na realidade, o que eu falei inicialmente. Eu falei sobre tudo isso. Né? Mas o direito que o Flávio tinha sobrepõe esses requisitos, minha gente. Sobrepõe. Então, a gente não pode tirar o direito de uma pessoa assim aleatoriamente. Doutor Ivaneide, a senhora está querendo dizer que nós suprimimos o direito dele. Veja bem, eu dei um exemplo aqui, se a senhora tivesse ouvido. Não, estou falando... Espera aí, a senhora está dizendo que não podia tirar nós podíamos. Você entrou... Espera aí, doutor Ivaneide, deixa eu concluir. A senhora está deixando entender que a comissão tirou o direito que a senhora reconheceu e a senhora reconheceu corretamente. Mas eu dei um exemplo, eu sou conselheiro aqui, talvez já pela 10ª ou 15ª vez, e quantas vezes eu não me deparo aqui
com pedido de... Isso desde a antiguidade, pedido de promoção, quando você vai examinar, o candidato só alegou e não provou nada e ele vai rejeitado. E nós, relatores, não temos obrigação de complementar, não. Eu estou dando um exemplo aqui do que é o direito em si. Então, a comissão, no edital também, se não tinha para ele apresentar, não nos dava prazo para ir fazer diligência, não dava prazo para citar candidatos, certo? Então, é o seguinte, eu não estou dizendo que a senhora não agiu, eu estou dizendo que nós, na posição que nós estávamos, era diferente da posição que a senhora estava com documentos e nós não estávamos, certo? Com agora, ela eu queria só fazer aqui um pedido, então. Posso? Pode. Obrigado aí por atenção. Vamos, então, rever a nossa lei. Vamos rever o nosso regimento interno, que trata sobre essa eleição, né? Então, vamos fazer isso, então. Deixar tudo claro. Não é? Então, é um apelo que eu faço. Aproveito e faço aqui, senhor presidente. Vamos fazer isso. Agora o presidente vai dizer que vai pagar o... Cadê a licença prêmio? Cadê a licença prêmio? Doutor Cleandro, está encerrado o julgamento, eu só queria registrar aqui a minha satisfação e digo, doutora Terezinha Marques, nós tivemos uma acalorada discussão um pouco antes, doutor Linhares, doutor Alípio. Brigaram? Eu sei que vossas excelências, não brigamos não, discutimos só. Não, com o senhor não. Eu tive uma discussão acalorada com a doutora Ivaneide, com a doutora Terezinha. Mas eu quero dizer que, como disse o doutor Ivan, eu estou de coração aberto, eu acho que isso é interessante, porque como a doutora Ivaneide já pediu, que seja modificado, editar, não só esse, mas outros, para que a gente não tenha mais essas discussões. Tá? Eu queria agradecer e que Deus ilumine os senhores. Obrigado. Flávio, deixa eu só responder aqui. Que briga foi? Quem me conhece, escute, quem me conhece... Eu conheço bastante. Sabe que eu sou legalista. Eu sou legalista. Nós temos uma lei com requisitos, entendeu? É uma eleição para o cargo maior da instituição, Procurador-Geral de Justiça. Agora, um candidato que se inscreve nos últimos minutos e não preenche o requisito básico da lei, paciência, né, doutor Flávio? O senhor entendeu agora o meu ponto de vista? Para mim, entendeu? É uma falha clamorosa. Encerrar a sessão. Encerra, Vossa Excelência. Já está tudo gravado aí. Bom, eu vou só agradecer aqui a presença de todos, já agradecendo a presença de todos, e dizer o seguinte, eu não vejo aqui de minha parte, como eu disse uma vez, não houve irregularidade, má-fé, omissão nenhuma da comissão, até porque ela possui autonomia. E o que eu vejo é uma omissão aqui do regimento interno, tá, do Colégio de Procuradores, e o edital também, porque o edital não pode dizer o que o regimento não preceitua, nem muito mesmo nossa lei preceitua. Então, que se for o caso, que se discrimine, se faça constar, né, nesse regimento interno, de forma discriminada, os prazos de interposição de recurso, os documentos que devem ser juntados, que fique de forma expressa já no regimento. Aí sim, o edital sai publicado conforme o regimento. Infelizmente, se o regimento não dispõe acerca disso, fica a omissão e há, de certa forma, uma certa restrição à autonomia da comissão para decidir pela inscrição ou não. Então, eu não vejo erro de ninguém, omissão de ninguém. Eu vejo que foi dado cumprimento, houve interposição de recurso, e nós estamos dando provimento porque é o que entendemos aqui que seja o correto. Que desejo boa sorte aos candidatos, doutora Carmelina, doutor Hugo, doutor Paulo Rubens, doutor Flávio Teixeira, tá? E vou encerrar a sessão aqui agradecendo a presença de todos e quero ouvir o voto do candidato Hugo aí. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão. Na pauta tem assunto institucional.